eu e o Tony, falei assim, Tony, vou fazer uma pergunta, você não me leve a mão, não. Ele falou, pode falar. O que é banco de dados? Ele falou, é simples, é fácil, cara. Pega uma planilha de Excel que tem linha e que tem coluna. Falei, Tony, o que é Excel, cara? Histórias da Guia-se. Por que ser franqueado e também por que ser cliente dessa marca que está no mercado há 26 anos. Então fica aqui que você vai descobrir. Primeiro já vou pedir para você deixar seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, vai comentando aí que para nós é importantíssimo que você comente, fale o que você faz hoje, se você tem uma agência digital, se você é um empreendedor, se você tem um negócio que você precisa de agência digital, fica aqui que vai ser muito interessante. E hoje eu estou muito bem acompanhado com o meu time operacional que faz realmente acontecer, só que é uma parte dele. Outra parte está trabalhando, porque alguém tem que trabalhar, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com a Gi. Tudo bem, Gi? Oi, Zé, tudo bem? Eu sou a Gisele Alves, sou gerente de operações na Guia-se. Já faço parte do time há quase 10 anos. Ah, legal. E aí, Márcia? Bom, eu sou Márcia Santos, né, do departamento de expansão, sou gerente e já estou na Guia-se há mais de 10 anos. Legal, grande ponto da Márcia, que muitos dos franqueados que estão hoje na rede, quem vendeu a franquia foi a Márcia. Sim. E aí, tem o Daniel Giannini. Tudo bom, Zé? Daniel Giannini, gerente da Agência 1. Sim. E tô com você esse mês agora que vai entrar, vão fazer 5 anos. Ah, legal. Aniversário. Bacana. E bastante tempo, né? Sim, 10 anos, Márcia, 10 anos. 10 e anos. 7. 10 anos. 10 também. 10. Juntar um time, ficar 10 anos numa empresa e solidificar. Me aguentando ainda, Daniel, não é fácil, Me não fala é pra que, qualquer um. Como é que é isso, Zé? Conseguiu juntar duas que ficaram 10 anos aí? Como é que é isso? Na verdade, é uma das coisas que eu sempre falo. A Guia-se tem um poder de reciclagem muito grande. Ou seja, quando sai um colaborador, eu tenho certeza que vai entrar um outro melhor ainda. E é isso que faz a gente continuar, essa crença. Tem vários empreendedores que chegam perto de mim e falam assim, não, mas está difícil contratar, está difícil qualificação. Da minha boca você nunca vai... É difícil escutar isso aí. Fala assim, ou a gente não tem uma verba suficiente para contratar os bons, né, porque às vezes é isso. Ou se você falar assim, eu quero ter um salário de 10 mil, eu vou ter uma fila para contratar. Mas às vezes inviabiliza a gente tocar um negócio desse jeito. Então, às vezes, a gente se adequar àquilo que o mercado está querendo, que as pessoas estão querendo. Então, é isso. Mas não começou assim não, hein? Começou sozinho, começamos de uma maneira totalmente diferente. Como é que foi, Zé? Bom, Comecinho lá. Vamos lá. Eu trabalhava na fábrica do meu avô, era representante comercial, e na época eu tinha um negócio dentro de um presídio. Vocês acreditam? Dentro de um presídio. Era terceirização, presídio de Hortolândia. Então, eu e meu pai, nós éramos sócios, a gente pegava o material no distrito de Indaiatuba e levava lá para o presídio, porque a mão de obra era barata, além da mão de obra você não pagava locação de galpão, enfim, né? E aí a gente tocou esse negócio durante uns 2, 3 anos, até que eu recebi o convite de 2 amigos meus, um de São Bernardo do Campo, Luciano Venelli, e outro, Antônio Cordeiro, que era de Americana. E eu não sei por que cargas d'água eles me convidaram para fazer parte do negócio de internet. Mas era um negócio que brilhava meu olho assim de uma maneira bem, bem grande, né? Eu não sabia, eu falei assim, se um dia eu me envolver nisso eu vou ficar rico. Porque já tinha aquele negócio da bolha, né? Da bolha de internet, que o negócio ia... muita gente ficando rico. Então, o cara abria um CNPJ, pegava 1 milhão, montava uma startup e aí o negócio virava bilionário, né? Parecia um negócio assim. E aí, quando eu recebi a ligação, a primeira coisa que eu fui fazer é uma matrícula na Microlins, porque nem e-mail eu tinha. Pra ver como funcionava. Isso em 1996. 97. 97. Na verdade, a gente começou, agora a gente completa 26 anos, mas a gente não começou a operar há 26 anos. Teve um pré-operacional. A gente começou mesmo em 98. Porque a gente se reuniu, bateu martelo ali e a gente precisava produzir um guia virtual. Um guia virtual que era onde a gente, naquela época, a gente já pensava em ter em várias cidades. Então, já
vamos começar em Indaiatuba, depois a gente já vai ter em São Bernardo do Campo, vamos ter em Americanas. E aí, meu irmão, uma época, trabalhou junto com a gente, daí eu tive também em Sorocaba, em Itu. Então a gente começou naquela época a falar assim, agora achei um negócio, agora eu vou ficar rico como eu imaginava inicialmente, né? Eu tenho uma visão da internet. A primeira vez que eu tive contato com a internet foi a Zaz. Não sei se alguém vai lembrar. Sim. Da Zaz, que foi a Depois primeira virou que veio Terra. para Indaiatuba, depois virou Terra. E tinha que vir um cara presencial, fazer instalação, puxar, e aí discava, e aquele barulho todo. E a gente usava a internet só de madrugada para não poder, para não gastar, pra não gastar pulso. E quando você falava disso, era uma coisa assim muito fora da casinha, né, para as pessoas. Ninguém tinha acesso. Até hoje, se você É a mesma coisa. Sim. até hoje tem empresa que não tem site. E como é que vocês vendiam isso naquela época? Primeiro eu vou corrigir, não foi a Zaz, a primeira foi a Netcar, Não conheci. que foi a Netcar que deu origem a uma empresa grande que chamava Kaizen aqui. Sim. E aí, o que eu fiz? Quando a gente começou, e a parte operacional mais de venda ia ser aqui em Indaiatuba. Pelo meu relacionamento aí, que eu acho que eles acreditaram que eu ia ser alguém que pudesse tocar um negócio. E eu comecei a fazer as parcerias. Uma das parcerias, tem um grande amigo meu, o Juraci. Ele tinha um notebook, mas o notebook, hoje, todo mundo tem. Mas naquela época era uma fortuna. Você pode colocar uns 15 mil. Eu achava que eu precisava de um. Ele foi lá, era amigo do meu pai, grande amigo do meu pai, emprestou com dor no coração. Falei assim, cara, mas eu vou devolver, fica tranquilo. E aí... mas a conexão não funcionou no computador, eu nem conseguia carregar nada no notebook dele. Então acabou não virando. E eu fui na Netcar fazendo as parcerias, né? Através dessa. Falei, não deu certo o computador, mas eu vou. Fiz uma pastinha e eu falei, vou fazer as parcerias. Fiz uma parceria com a Prefeitura de Indaiatuba, coloquei pela primeira vez todas as secretarias municipais de Indaiatuba na internet. Então, através do. Na época, o Fábio Conte, que era secretário de administração, me ajudou demais. Até fiz reunião com o Reinaldo na época, num primeiro mandato. E aí a gente começou a vender, falei assim, uma parceria fundamental, a Netcar. A Netcar, cheguei lá, o notebook eu não estava usando. E aí eu falei assim, funciona assim, mostrei. Ele falou assim, cara, você não tem notebook? Eu falei, não tenho. Ele falou assim, não vai dar certo. Aí eu falei, não vai dar certo, não dá pra gente fazer uma parceria, porque eu posso vender a internet para você e tal. Ele falou, não vai dar certo. Eu falei, quanto custa um banner? Custava R$50 na época. Eu falei, vamos meter um banner aí, pago, pode ser? Pago, pode. Eu acho que ele falou, já que não vai dar certo, mas pelo menos ele paga um pouco para mim, né? E aí foi que o início se deu de vender um anúncio dentro de um guia que foi desenvolvido pelo Luciano Venelli, o irmão dele na época, lá de São Bernardo do Campo. Muito bom. Teve agora, inclusive semana passada, eu tive no Mackenzie, dando uma palestra para mais de 100 pessoas que são alunos do Luciano Venelli, meu sócio, um dos caras que me convidou para o negócio. E aí ele fala assim, né? Eu não continuei com você naquela época porque eu tinha outra opção. E a outra opção foi ficar no negócio da aula. Ele ama dar aula, já era assim, né? Então é um negócio bem... Ouvindo a sua história, seria a minha próxima pergunta. Se os seus sócios não falam, deixei, eu mesmo não acreditei, acabei abandonando, fui para outro caminho, se eu tivesse ficado, estaria lá hoje, fazendo podcast. Sim, mas a grande questão que eu acho que a gente tem que levar é que sempre tem outros caminhos. E aquele caminho que você não escolheu sempre pode ser o melhor. Você nunca vai saber. Né? É verdade. Então eu vou lá, vou fazer um negócio e para ele o melhor talvez tenha sido muitas vezes isso. Conto. Antes disso, eu tinha... Com 17 anos eu passei na faculdade de engenharia, na USF, lá em Itatiba. Na época era bem concorrida, na época que faculdade particular era concorrido. E eu tinha passado também
aqui em Indaiatuba, no concurso público, na Secretaria de Engenharia. Você imagina o seguinte, você tem um filho com 17 anos, passou no concurso público, está na faculdade de engenharia, você fala assim, agora... minha mãe deve ter falado, agora esse filho já está encaminhado, né? Já foi. Cara, não é que depois eu pedi exoneração, saí, e aí que tá. Era melhor eu ter ficado ou melhor eu ter saído? Então é sempre esse tipo de questionamento que a gente vai fazer. Pode ser que hoje eu estaria mais estável, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse empreendido, eu não ia ser a pessoa que eu sou hoje. Ultrapassar todos os obstáculos, todos os desafios que a gente tem. Então. Isso aí. E naquela época, Zé, que aí veio o guia de anúncios, você ficou só com ele, você não fazia outra atividade? Sim. Não, eu estava ainda com a fábrica do meu avô. Porque eu tinha, no começo, então, trabalhava com meu pai, que eu falei lá no presídio, trabalhava na fábrica da minha mãe, que dava uma certa flexibilidade do meu avô, e aí eu montei a carteira. Então, quando eu montei a carteira, ficou mais fácil eu ter flexibilidade. Na época, eu saí da sociedade do meu pai, meu irmão acabou entrando na sociedade, e eu falei assim, surgiu o convite, comecei a trabalhar, e eu aproveitava os clientes que eu tinha de ferramentaria para poder vender site, e começou a dar certo. E teve um ponto bem interessante de que eu acho que aí é um recado para todo mundo que está querendo empreender, que acho que o conhecimento é o mais importante. Sem conhecimento você não chega em lugar nenhum, mas só o conhecimento também não valida nada, e se você ficar esperando saber tudo, você está enrolado. Eu fui fazer uma reunião com os 2 sócios, um eu levei, né, que era o Tony, e o Luciano Venelli, lá em São Bernardo do Campo, que o irmão dele também ajudava na programação. E aí, eles ficaram na reunião inteira falando de banco de dados. Falei que eu estava fazendo o curso na Microlins. Daí ele falou assim para mim, é isso aí, funciona assim, o que você acha? Eu falei assim, não, eu acho que tá tudo certo. Vai dar para eu vender? Dá, então beleza. Então pode mandar bala no que for mais fácil. Daí, na volta, eu e o Tony, falei assim, Tony, vou fazer uma pergunta, você não me leve a mão, não. Ele falou, pode falar. O que é banco de dados? Ele falou, é simples, é fácil, cara. Pega uma planilha de Excel que tem linha e que tem coluna. Falei, Tony, o que é Excel, cara? Em 1998? 97, 98, na virada ali, que estava em desenvolvimento ainda. Não tinha a mínima ideia do que era isso. Eu não sabia que era. Só que daí eu tava lá na Microlins, fazendo aula de sábado à tarde, né? Sábado à tarde você pega... Isso eu admiro. Você pega aqui em Indaiatuba, tem uma rua que chama 24 de Maio, tem uma escola que chama Microcamp. Você passa de sábado à tarde ali, você vê de jovem estudando informática. E eu não era tão jovem como esses que estão estudando, mas sábado à tarde eu passava ali para poder entender o que era... E uma vez a professora falou assim, o que é pasta e o que é arquivo? Eu não sabia o que era pasta, o que era arquivo dentro do bendito Explorer, né? Então acho que é... Ô Zé, que legal. Então você começou de fato o negócio pela internet em 1997. Sim. E hoje, 26 anos depois, que você olha para trás assim, quem foi o seu maior mentor da sua história? Você teve vários ao longo do caminho, mas quem foi o seu maior mentor? Aí você mexe um pouco comigo. Aí que é minha mãe. Minha mãe acabou de fazer a passagem dela há 2 meses e pouco, né? E ela não foi só mentora, ela foi patrocinadora do projeto. Que legal. Que, aliás, o primeiro computador que eu tive foi ela que comprou, porque já era caro, né? Você pegava assim, um computador hoje, você vai pegar um computador hoje bom de 2.500, bom para trabalhar, 3.000. Naquela época era mais ou menos isso. Eu comprei um usado por isso. Eu não tinha, assim, eu não ganhava bem, mas eu ganhava para me sustentar, mas não dava para investir nada. No começo, minha mãe falou assim, compra lá um computador. Daí eu comprei o computador. Então, ela foi a primeira patrocinadora do negócio, ela que eu me inspirava. E assim, eu não venho de uma família rica. Eu venho de uma família de classe média que passou alguns apertos na vida. E diversas vezes eu falava, minha mãe acalmando o ânimo do meu pai também, que às vezes ficava angustiado. Não, calma, se não deu, é que ainda não foi.
Então, ali veio vindo de uma maneira, como que eu posso dizer, mudando. A mentoria dela veio mudando. Eu me tornei de filho nos últimos anos, me tornei um pouco de pai também, porque tomava conta. Então, acho que isso que reflete naquilo que a empresa é hoje, né, da maneira. E na época que eu trabalhava com ela, minha mãe era brava. E aí ela me ensinou também, da mesma maneira que meu pai me ensinou muitas coisas, não fazendo não fazendo o que ele fazia. Eu falei assim, eu não vou fazer isso aí. Porque o exemplo ali você vai levar, você vai aprender da maneira que você quiser. Da minha mãe também. E uma coisa que eu falei assim, eu vou fazer diferente da minha mãe, porque eu era vendedor, ia falar, entregar a ferramenta, ia tirar pedido. Eu falei, Zé, mas sua mãe é muito brava, Zé. Fala pra ela falar mais calmo com a gente. Falei, pô, eu tenho que escutar o meu cliente ali, né? Então, minha mãe foi minha grande mentora. Tá viva em outro lugar agora, como eu acredito. Então, recebendo boas energias, graças a Deus, né? E você começou o negócio na sua casa. Na casa dela. E aí tem uma coisa até engraçada, né? O sacrifício que você faz. Sacrifício. Como a gente começou aqui, o Luciano, ele prestava serviço para outra empresa lá em São Bernardo do Campo, então a gente falava com ele online. E aí o Tony, que é de Americana, ele veio para Indaiatuba, ficou 6 meses aqui em Indaiatuba dormindo na minha casa, mas e assim, no meu quarto. Falou, Tony, você não quer dormir na sala, não? Cara, você tá roncando demais. Não, então assim, começou aí, né? Mas ele dormia lá, daí a gente ia trabalhar na casa da minha mãe. E aí, a casa da minha mãe, inacreditável, né? A sala já não era muito grande, e a gente começou a ocupar espaço e colocar um cara estranho para trabalhar ali também, né? É a mesma coisa, você tem um escritório home office e você leva um colaborador seu para trabalhar em casa. Que, aliás, o Tony foi ele que idealizou o nome Guia-se. Eu caí com o negócio, estava pré-pronto, eu precisava executar quando eu entrei no negócio. E aí, começou, ela falou assim, não vai ter jeito, você vai ter que sair daqui, ó, não dá para sentar no sofá, né? Não dá para eu ficar aqui, vamos dar um jeito. Daí, beleza. Aluguei um espaço, mudei pro lugar. Só que nesse lugar a gente ficou 6 meses. 4 meses a gente não conseguia ligar a internet. Não instalava a internet. Eu fiquei 4 meses pagando aluguel de um negócio que eu precisava ir na casa da minha mãe e do meu pai para fazer. Ou seja, me enrolei. Depois de 6 meses falei assim, ó, não dá, mãe. Só que nesse período minha mãe fez uma coisa que ela queria fazer. Ela construiu mais um quarto para ela, que ela queria, o sonho dela era ter uma suíte com closet. E aí ela construiu isso e sobrou um quartinho lá. Daí eu falei assim, mãe, sobrou um quartinho ali. Não, pode vir. Então, mais uma vez, ela patrocinou o retorno. E aí, nessa época, tanto o Luciano quanto o Tony já tinham saído. E eu fiquei com um pipinaço na mão. Eu não conhecia nada de programação e era só o guia. O que eu vou fazer na minha vida agora? O que eu vou fazer da minha vida? Complicado, né? Estamos aqui. Deu-se um jeito, com certeza. Esse é que é o ponto. Nós, né, eu e Márcia, voltamos da Feira do Sebrae essa semana, né? Passamos a semana passada lá inteira e deu para dar uma escapadinha e ver algumas palestras e todos os grandes cases, todos os grandes palestrantes, as pessoas referências de empreendedorismo no Brasil falam muito sobre isso, né? De abraçar as oportunidades, de não se acomodar. E uma frase que a gente usa bastante, né? Trocar a roda do carro com o carro andando. Pega, faz e vai ajustando no meio do caminho. E acho que você traz isso, né? Para guia-se, você traz isso para os franqueados e tudo mais. Eu vou citar um exemplo aqui de um franqueado que eu não vou me recordar agora o nome dele, mas eu sei que teve um franqueado que entrou na guia-se sem ter Facebook. Ele não tinha Facebook. É o Anderson. E aí, hoje ele tem uma escola que ensina as pessoas a fazerem live commerce, né? Sim. Ou seja, a evolução da pessoa, né? Entrar num negócio sem saber. E um ponto muito interessante que me remete até o que a gente é hoje. Eu moro em Indaiatuba, né? A gente mora em Indaiatuba.
A Guia se nasceu em Indaiatuba, São Bernardo e Americana, mas o CNPJ foi aqui. Uma das coisas que me trouxeram para Indaiatuba foi a fábrica do meu avô, chamava OB Ferramentas. E agora, depois da passagem da minha mãe, eu peguei e comecei a escanear todas as fotos, sei lá, porque eu queria fazer isso há muito tempo. E aí eu falei assim, não, agora é o momento. E eu achei várias fotos da fábrica do meu avô. Escaneei lá mais de 350 fotos. E essas fotos mostram a construção de um negócio que na época, meu avô comprou o terreno, construiu quase 3 mil metros quadrados e mudou em 6 meses. Inacreditável o que ele fez. E eu cheguei a trabalhar lá quando eu tinha 14 anos, depois eu voltei para trabalhar, mas quando eu voltei a situação já estava irreversível no que se tange a sustentabilidade financeira da empresa. O que aconteceu? Ela era uma empresa assim, que fornecia para Volkswagen, Ford, GM, Mercedes, grandes empresas que estão aí no mercado hoje. E só que ela parou no tempo. Então era uma empresa que no começo da década de 80, ela chegava a pagar 14º para funcionário, dava presente para filho de todos os funcionários. É uma empresa muito próspera mesmo, mas por não acreditar que em algum momento isso vai passar, ela acabou se degringolando, assim, com um pouco de ajuda do governo. Em 1990, foi a partir de 1990 que ela se tornou realmente inviável, né, com aquele negócio do Collor. E aí foi que eu falei, se eu for ter uma empresa, eu não posso entender que eu vou fazer um negócio e esse negócio vai ficar para sempre, se ele não mudar, se ele não se adaptar, se ele não ver aquilo que está acontecendo. Então, na época, por exemplo, que eu considero hoje, e eu nem culpo meu tio, que era o administrador, meu avô também, porque eles fizeram aquilo que eles sabiam que eles podiam. Eu tenho certeza que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Não tinham 1% de informação que a gente tem hoje. Então, naquele momento, o poder deles era a ferramenta. E, na verdade, o poder não era a ferramenta. O poder era o cliente. Que cliente precisa? Então, isso me trouxe, mais uma vez, aprendi com uma coisa que fizeram em volta de mim que eu achei que podia ser melhor. Então, você fica atento, eu preciso de grandes mentores. Às vezes, os grandes mentores são aqueles que te ensinam a não fazer, e não aqueles que te ensinam a fazer. Então, a guia, se ela veio, saímos do guia virtual. Quando os dois sócios saíram, o sócio técnico não estava mais no negócio, não teve como, eu precisei mais uma vez voltar para a escola, fui lá para People nesse caso, e aí na People eu aprendi a mexer num negócio que chama Front-End Express. Não sei se não é da época de vocês. Ele vinha no Windows como se fosse o Word. E era what you see, what you get. O que você está vendo é o que vai aparecer. Então você colocava um logotipo, uma descrição, 2, 3 fotos, você conseguia colocar um formulário de contato e estava feita uma página. E aí, aquele momento, eu falei assim, a partir de agora, meu negócio não quebra mais, porque eu sei fazer página. Eu posso passar dificuldade, como já passei vários, mas não quebra, porque as pessoas, enquanto a gente estiver vivo, vai ter gente que vai precisar de site. Vai ter gente que precisa de ações de marketing digital. Mudou, né? Mudou de site para marketing digital, para tráfego pago, mudou. Mas o que não mudou é a necessidade de fazer melhor ali, de estar, mais uma vez, entendendo que o poder é o cliente. O poder não é aquilo que você acha que você tem, né? Seu produto. Meu poder nunca foi o produto. Foi o que eu falei assim, meu avô e meu tio perderam uma grande oportunidade de tirar o produto e entender que, poxa, como que você se torna fornecedor de uma empresa como Mercedes-Benz, Volkswagen, GM, todas elas. Então, Chrysler, na época. Então, era isso, e eu falei assim, então, o poder está no cliente. O que o meu cliente precisa? E se agora ele precisar de site, eu vou vender site. Se outra hora ele precisar de outra coisa, eu vou vender outra coisa. Porque o poder não é o produto. Bom. Ô Zé, e como é que foi essa
passagem, essa linha do tempo entre ser uma agência e se transformar, ser um guia, ser uma agência e hoje ser uma franquia. Como é que foi esse passo a passo aí de agência para franquia? Foi um ponto muito interessante, porque quando a gente pensa no negócio, a gente já queria naquela época, quando a gente começou, com os meus sócios lá, tem várias cidades. A gente queria ser a Listel da internet. E a gente teve possibilidade de ter. Não tivemos competência na época para poder tocar o negócio. Eu costumo brincar que eu podia ter inventado o Google, né? Antes Sim. dele. Mas longe de mim ter a genialidade dos caras. Então, esse é uma das coisas que foi. Então, a gente começou com um guia virtual. Daí, na renovação dos contratos que eu tinha do guia virtual, eu já fui passando para página, fui fazendo página. Lá em 2001, 2002, comecei a fazer algumas lojas virtuais. E aí foi indo, cara, aí a gente se tornou uma produtora de site, loja virtual, e assim. E eu tinha, desde aquela época, um cara, né, trabalhou vários anos comigo. De vez em quando eu vejo. Aliás, o pai dele trabalhou na fábrica do meu avô há muito tempo. É o Fábio Rodrigues. Ele trabalhava, ele ficava o dia inteiro cadastrando sites nos buscadores. Não tinha Google na época, assim. O Google não era tão conhecido como ele se tornou. E aí você tinha os sites como o Yahoo, outros sites que derivavam do Yahoo, que eram os arquivos lá, onde você precisava cadastrar e mostrar. E aí você, às vezes, aparecia por ordem alfabética, então tinha gente que colocava o site porque aparecia em ordem alfabética. Então não tinha essa inteligência. Excelente estratégia. Não tinha essa inteligência que o Google trouxe, né, de SEO, de posicionamento no site. E eu falei, acho que começo a entender diferente. E aí um dia eu tive um cliente, assim, 2006 para 2007, chamado de Ezemiel Seluk. Infelizmente também não está mais aqui conosco. E ele tinha um site muito velho, assim, bem antigo mesmo. E ele me chamou e falou assim, Zé, tive boa referência de você e tal. E aí eu vou reformular o site. Beleza, reformulamos, fizemos um site, ficou muito bonito. A primeira vez que ele viu o site, quase chorou. Beleza. Realmente, a gente tinha bons designers, tal. Um deles é o Guilherme, que trabalha com a gente, Marquesetti. Até hoje. Até hoje. Trabalha com a gente. Então, assim, o que acontece? Ele chegou e falou, pode colocar no ar. Colocamos no ar. Uma semana depois, esse homem me liga chorando. Eu tô assim, chorando mesmo. Que a empresa dele estava acabando. Falei, por que a sua empresa está acabando? Ele falou assim, porque antes eu recebia 2 ou 3 contatos através do Google todos os dias. E agora eu não estou recebendo mais nenhum. Falei, meu Deus do céu. O que é esse Google? Falei, seu Gezemiel, o senhor fica tranquilo. Eu vou sentar, vou olhar todos os critérios que estavam no seu site. Eu já entendi um pouco de meta tag, de otimização e tal, mas muito pouco, não fazia uma coisa, não tinha trabalho de SEO como a gente tinha agora, eram algumas coisinhas ali que se apontavam. Falei assim, vou rever tudo, e a gente reviu e conseguiu reposicionar. Nesse momento eu falei, poxa, o negócio, mais uma vez, não é site, não é mídia social, não é anúncio, o negócio é venda. É contato, cara, precisa receber contato. Já tinha percebido isso, tanto é que o Fábio ficava fazendo os cadastros ali. Mas isso é uma coisa que, mais uma vez, eu mudei. Foi em 2007. Daí, em 2007, falei, agora a gente vai ter tickets maiores, porque eu quero trabalhar com empresas que vendam. E aí, se o cara vende bastante, eu também quero participar disso. Falei, agora vai. Mais uma vez, falei assim, agora, mais uma vez eu vou ficar rico. Fiquei rico diversas vezes nesse negócio. Muito bom. E aí, para potencializar o crescimento da empresa, você foi para a franquia. O que você sabia de franquia? Cara, como é que foi Na verdade, foi assim. Daí 2007, 2008, eu admiti 2 sócios. Um foi o Leandro, outro o Fernando. Com o Leandro deu muito certo, com o Fernando nem tanto.
E aí, eu aumentando o ticket, até que teve em segundo semestre de 2008, veio a crise do subprime que bateu aqui, a marolinha, que o presidente da época falou, vai chegar uma marolinha aqui. Não chegou tanto uma marolinha, chegou realmente uma cacetada, perdi 50% dos contratos. O que eu não perdi, o cara reduziu, eu falei, agora eu tô fodido. Agora não tem mais jeito. Eu vou ter que mudar o negócio. Nesse caso aí, acabei o ano, passei, consegui virar para 2009, janeiro de 2009, minha esposa Isabel ficar grávida, que é sócia do negócio também. Ela viu, eu tô grávida, eu falei assim, agora fodeu. Falei, agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou... Ou eu mudo o negócio em um ano, ou eu vou fechar o negócio e vou buscar uma outra colocação para mim. Eu penso o quanto é difícil falar isso, um negócio que já estava para 12, para 13 anos, né? E eu falei assim, só que antes disso eu vou fazer um MBA. Porque, sim, se eu precisar pedir emprego, pelo menos um MBA vai me ajudar, né? E aí eu tive duas coisas que aconteceram nesse período. Um período que eu conheci o Marco Imperador, um cara que também me ajudou muito no franchise inicialmente. Ele e o Arthur Hipólito. Grande abraço aí para os dois. E aí comecei o MBA na Anhanguera. Pô, para mim foi muito viável, foi muito legal. E no primeiro módulo, eles pegaram assim, o professor falou, a gente quer fazer que vocês façam um projeto de o turnaround de uma empresa. Eu falei, poxa, vamos transformar a Guia assim, numa rede de franquias? Vamos. Daí tinha 4 pessoas ali, beleza, pô, legal, que já tinha na cabeça isso. Tinha conhecido o Marco Imperador. Eu falei assim, vamos fazer. Daí a gente, no primeiro trimestre de 2009, eu já tinha o projeto de franquia. Falei, pô, precisa contratar uma consultoria, precisa fazer isso, precisa ter os manuais, precisa ter isso, beleza. Precisa estudar a lei de franquias, que na época a lei válida era de 94. Falei, agora o negócio vai andar melhor. Bom, só que eu saí ali do primeiro trimestre e comecei a orçar o negócio. Falei assim, vou precisar contratar uma consultoria. Na época, custava 20, 30 mil, hoje mais ou menos 100, 150 mil para você fazer você foi comparar mesmo o valor, falei, meu Deus, não é o que eu ganho por ano quase, que eu estou ganhando por ano, eu vou ter que tirar para fazer isso. Não, daí foi indo, daí todas as consultorias eu falei assim, o que você vai entregar? Vou entregar isso, quais são os entregáveis, né, que eu ia receber para me tornar uma rede de franquias. Daí, no final das contas, eu falei que a grande parte dos entregáveis que eles iam me fornecer, eu tinha que dar informação. Ou seja, eu vou passar por uma depuração ali, eles vão me devolver melhor. Mas, beleza, mas eu não tenho possibilidade financeira nenhuma de fazer isso. Chamei o Leandro na época, falei, Leandro, seguinte, isso agora já estava no último trimestre. Eu era o vendedor do negócio. Leandro era o desenvolvedor, tomava conta da produção, atendimento a cliente, então. E daí eu cheguei e falei assim, Leandro, né, o negócio é o seguinte, nesse último trimestre eu vou estudar muito, já contratei advogado, o Kleber Bandeira, que é meu advogado até hoje, nós vamos fazer o negócio aqui, só que, cara, não vamos vender. Vai ser difícil a gente vender. Então eu não vou focar em nada, eu vou ficar focado em fazer isso. A gente ainda tem caixa, tem. Falei assim, mas eu vou no banco e já vou deixar um empréstimo lá, porque quando eu possivelmente não vou vender, a gente vai precisar de um capital a mais. Beleza. Foi exatamente o que aconteceu. Quando a gente lançou a franquia, não tinha mais nenhum dinheiro, nada. Assim, tinha acabado todo o caixa que tinha, aquela tal coisa. Ou eu podia pegar esse caixa e ter pago para terceiro, ou eu podia ter... Eu falei, resolvi eu fazer. E aí, dia 10 de janeiro de 2010, nasce a Guia-se como rede de franquias para tomar um monte de paulada durante o tempo, conseguir ter as conquistas que a gente tem, mas é mais ou menos isso. E imaginou que fosse chegar onde chegou, Zé? Cara, assim... Essa visão? Na verdade...
é difícil você ter uma coisa que você não imagina. Como que você vai ter um negócio que você não imagina? É um pouco... As coisas acontecem primeiro na imaginação. Mas a minha imaginação nunca foi muito de longo prazo. A minha imaginação foi... por exemplo, hoje eu acho que... Cara, quem vai fazer um planejamento daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu não sei nem em qual tipo de serviço a gente está prestando. Como que vai ser o negócio, como que vai funcionar. Por isso que eu falo muito da nossa cultura da Guia-se, que é gerar felicidade através do negócio pela internet. Então, a gente precisa ter a qualidade das pessoas para saber para qual o caminho que a gente vai. E aí o caminho ele pode ser adequando. Então, você pensa lá, como eu falei, lá em 97, 98. Você pensava em ter várias cidades? Pensava. Franquia, não. Daí a franquia apareceu e a gente vem para o caminho de franquia através da situação que o mundo mandou. Então, você tem essa possibilidade de fazer as coisas. Mas ali, em dia 10 de janeiro de 2010, e no dia 20 de janeiro de 2010, eu achei que ia ficar rico de novo. Porque o 5º cara que entrou em contato comigo comprou a franquia. Falei assim, a taxa de conversão era boa nessa, mas... Muito bom. 1,5, Márcia, tá bom, hein? Hoje a gente vende, não só nossa, mas a gente vende franquias dos outros. Aí a cada 100 contatos, você vende 1 ou 2 franquias, se você for bom pra caramba. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil a gente ter essas viradas de chave e entender que depois que eu vendi pro 5º, eu demorei 3 meses para vender a 2ª. Daí demorou um pouco mais para vender a 3ª. Então, assim vai, né? Zé, então em 2010 você virou franquia. Sim. Já existia outra franquia de marketing digital ou você foi o primeiro? Existia... chamava Mago Web. Mago Web. Mas quando eu entrei no mercado, eles saíram. Eu não entendi, assim, por quê? Porque eu já estava vendo que o negócio era legal. E também tem uma franquia canadense, não me recordo o nome agora. Mas é uma franquia canadense que também era um caso bem... WSI. Uma grande franquia, também foi um benchmark meu, para poder entender como que a gente poderia transformar. Se esses caras fizeram, eu vou fazer, né? Daí eu fiz e o do Brasil saiu do mercado. Ou seja, hoje a gente é a rede mais antiga no mercado. Uma coisa que também eu fiz, e aí que faz a diferença, Márcio? Que é a cultura do negócio. Não é o que fazer, mas é como fazer. Primeira coisa que eu fiz, já devendo lá, fiz um cheque, gravei o logotipo num CD, a circular de oferta e mandei para a BF, para fazer a associação na BF. Sim, e falei, eu lembro até hoje, Leandro, o cheque que eu estou fazendo aqui para... Isso foi até um pouco antes de a gente lançar como rede, acho que foi mais ou menos em dezembro e tal. Estou fazendo cheque aqui, Leandro, agora não tem mais, na época, sei lá, 300, 400 reais, para eles avaliarem se você ia ser uma rede de franquias. E aí que foi o negócio que aconteceu, né, de me juntar a pessoas que têm muito mais capacidade do que eu. Então, assim, a gente tem que ser... Costumo dizer que a gente tem que ser o mais idiota da mesa. Se você é o mais inteligente, você pode ficar ali para passar um pouco o seu conhecimento, mas você tem que mudar de mesa. Porque você tem que ser o mais idiota. Tem que estar conversando com um cara que sabe mais do que você. Vai acontecer essa semana, né? Vou ter a convenção da BF. Vou para lá que eu não perco nenhuma. Muito importante esse network. Se não fosse isso... Eu não estaria aqui, os franqueados também não, né? Aqueles franqueados dão mais acesso àqueles que conseguem construir o network. Sim. Nossa agência 1, a Guia-se 1. Sim. Estou mudando já. A Guia-se 1. Acho que 85% dos nossos clientes é de network. Sim. Seja seus, da ABF, seja de parceiros nossos, né? Mas sempre network. Sempre network. Mas, Márcia, voltando lá em 2010, e aí o pessoal fala assim muito de sorte, né? Quanto sorte a gente tem para fazer o negócio acontecer. Por eu me cadastrar lá na BF, teve um momento que a pequenas empresas, grandes negócios ligou para a BF e queria saber franquias inovadoras. E eles me ligaram. Estava dando treinamento para 2 franqueados. Um, inclusive, que já tinha fechado o negócio, chamava Leonardo. Ele está no vídeo ainda. Lá tem o vídeo.
E a gente estava em treinamento, eles falaram assim, nós vamos ir amanhã, mas eu estava em treinamento de franqueado. Falei para o franqueado, pelo amor de Deus, que eu não posso perder essa oportunidade. Vamos gravar junto? Vamos. Daí dei um tempinho no treinamento, gravamos lá meio período com pequenas empresas, gravamos lá no escritório, eu gravei com 2 franqueados e 2 clientes. Eu fiquei 5 minutos em pequenas empresas e grandes negócios e deu um boom do negócio. Aí você fala assim, mas qual é a sorte? Você teve sorte. Eu tive sorte porque antes eu decidi, estava quase quebrando, decidi que ia mudar. Daí eu tive sorte quando eu decidi fazer um MBA e decidi agir em alguma coisa. Tive sorte quando eu decidi em algum momento fazer a formatação, já que eu não tinha capacidade de investimento. Eu tive sorte por acreditar que ia vender franquia mesmo 3 meses depois de vender a primeira. Então eu tive sorte, né? E essa sorte veio de continuar no negócio. E eu vejo, não só da nossa rede, de outras redes, às vezes o franqueado em um ano reclamando, o negócio ainda não dá o que eu quero. Pô, eu tenho 26 anos de negócio, o negócio ainda não dá o que eu quero. Eu acho que sempre precisa mais, que a gente precisa caminhar de maneira diferente. Então a sorte ela aparece quando vem isso, né? Você já estava lá quando saiu na Globo ou não? Não, eu entrei logo depois do vídeo. 2013 eu entrei, sim, né? E você fez o vídeo em 2013, mas no início do ano. Não, foi dia 31 de outubro, vai fazer agora 13 anos. De 2010, foi em 2010 mesmo, mas. 2010 que você fez, tá. Eu entrei porque eu vi o vídeo também e vi o anúncio da vaga, né? E eu gostei muito do escopo da Guia-se, assim, de tudo. Eu falei, nossa, deve ser muito bom trabalhar nessa empresa. Muita inovação, assim, que eu consegui visualizar e tô dentro até hoje. Sou muito grata, tá, Zé? E aí ela teve o bilhetinho dela, você sabe do bilhetinho? Já ouvi falar nessa história algumas vezes, mas conta que é boa, Quando eu fui entrar na Guia-se, eu abordei você no Facebook para participar da seletiva ali. E você falou, não, mas você não tem faculdade de marketing, eu quero alguém... Eu falei, nossa, a minha é de logística, mas deixa eu tentar, eu gostei bastante. Por favor, não contrate ninguém sem antes falar comigo. Você riu e falou, ok. Me convidou, né? E eu fui, fiz a entrevista. O bom é que você acreditou em mim, acreditou, sim, no meu potencial. Eu falava, nossa, esse cara acredita mais em mim do que eu mesma. E foi muito bom. E eu quis provar para você que eu conseguia. Legal. E eu sou muito feliz. Trabalhar na Guia-se para mim é um sonho. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Mas um ponto interessante ali que depois que saiu lá em 2010, que a gente teve 2.500 contatos lá em uma semana, teve um dia que eu assinei 17 contratos de franquia. Só que o valor da franquia era 9.900, a pessoa me dava 4.000 e mais 10 cheques de R$600 para completar, mais ou menos isso. O que acontecia? Se eu mostrar a quantidade de cheques que eu tenho... Eu ia perguntar isso, se deve com algum cheque. Eu vou falar, ainda hoje, sem atualizar o valor, se eu pegar minha família, dá pra gente ficar uns 3 meses na Europa. Só com cheque? Só com cheque, sem atualizar o valor. Se atualizar, é 1 ano nos Estados Unidos vivendo. Tô falando sério. Nossa. Então, assim, e aí, o que acontece? Também, você falar, estratégia. Quando eu fui lançar a franquia, eu pensei e falei assim, vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu estava lá. Vou criar um guia virtual que chamava Guia-se Anúncios, depois chamou Guia-se Site Express. Guia-se Anúncios e Guia-se Site Express. Acho que teve mais um aí. Bom, enfim, o que aconteceu? Eu falei, vou fazer isso. E todo mundo vai vender esses caras aí. Depois desses caras, eles vão aprender e, quem sabe, vão fazer site, né? E a gente era o produtor exclusivo de site para eles. Foi que deu tudo errado. Tudo errado. A gente teve um monte de franqueado. Alguns que entraram junto com Zé Carlos, com Márcia, assim, franqueados que logo depois também entrou Michele, que fizeram o podcast aqui. Você der uma olhada aí, tem um podcast com a Márcia e com a Michele. E aí, em vez de eles venderem aquilo lá que era escalável, que podia ser feito facilmente, rapidamente por eles começaram a vender site. E eu não estava preparado para vender. E, na verdade, eu deleguei isso para o meu sócio, Leandro. E ele
tentando, assim, com os pratinhos, com uma incompetência geral de desenvolver, de colocar, de organizar todos os processos naquele momento. Estou falando não só dele, competência geral de todo mundo ali, que também tinha um outro gerente envolvido. E aí a gente teve grandes problemas com isso. Mas por quê? Porque foi um erro estratégico. A gente queria que o cara vendesse site, anúncio. Não queria que o cara vendesse site. E os caras venderam o site. E aí, quando você vende site, através de um franqueado, existe uma questão muito difícil, que é atender não só o gosto do cliente. Se a gente não tinha um contato direto com o cliente, tinha contato com o franqueado. Então, o franqueado passava o briefing, a gente ia fazer. Só que, antes de chegar no cliente, já barrava no gosto do franqueado. Então, essa triangulação para nós foi muito difícil. Uma desorganização total nos projetos. E, diga-se de passagem, essa incompetência veio do volume. Porque a gente até então eu era competente para entregar 10 sites por mês. Para entregar 30, não era. Então, esse foi uma falha muito grande. Foi que eu tinha, na época, eu tinha, mesmo com esses calotes aí, eu tinha economizado em torno de R$200 mil. E eu falei assim, isso em 2010, um bom dinheiro hoje, né? Daí eu falei assim, Leandro, é o seguinte, cara, vamos parar de vender franquia agora. A gente vai arrumar tudo, vamos ficar 6 meses sem vender franquia. E eu já vou falar o seguinte, a gente vai precisar de capital além desses 200 mil. Ele falou, você tá louco? Ele falou assim, vamos, eu já vou deixar o empréstimo liberado no banco. Porque o banco é assim, né? Você tem que pedir o guarda-chuva quando tá fazendo sol. Porque se estiver chovendo, se for pedir o guarda-chuva vai valer mais. Né? Então o banco, ele vai falar assim, ó, como que você tá aí? Ah, você tem 200 mil na conta, tá pedindo quanto? É 100 mil. Ah, tranquilo, pode dar. Você assina ali, deixa de cheque, deixa ali, se precisar, você pega. Foi o que aconteceu. Então a gente reinvestiu no negócio dos 200 mil para reorganizar, porque muitos sites que a gente precisou entregar, foi assim, alguns a gente precisou devolver o dinheiro, e aí foi uma demandada também de franqueados, porque eles não acreditavam que a gente poderia arrumar isso. Foi um dia que a Márcia, que fez o podcast com a gente aqui, sentou assim e falou, Zé, e aí? Eu falei assim, Márcia, você acredita em mim? Ela falou assim, Zé, eu acredito. Eu falei assim, eu vou arrumar isso. Foi quando surgiu a ideia de liberar para que eles pudessem desenvolver. Que vieram os developers na época. Então tinha dois tipos de franquia. Os developers e os expressos. Isso. Então o expresso é o cara que era para vender. E o developer, ele ia ter um status de desenvolvedor, ele ia ter uma pequena agência e ia desenvolver para outros franqueados, né? Mas isso, desde aquela época, é o que pautou a comunidade que a gente tem hoje, que é uma pessoa querendo ajudar o outro, um franqueado querendo ajudar o outro, é um negócio andando de uma maneira diferente. E hoje é uma comunidade mesmo, né? Você sabe que, voltando um pouquinho na nossa experiência da semana passada, quando eu mostrava, você tem hoje nós temos uma rede na casa dos 120, 150 franqueados, mas assim, não são concorrentes não, tá? A gente tem uma comunidade, é um ecossistema onde você... Aí eu sempre mostro, né? Lógico, por cima, né? Eu mostro o grupo. Sim. Ó, aqui o franqueado aqui, ó. Ah, fechei um projeto de mercadinho. Alguém já fez? Ah, eu já fiz. Pô, dá umas dicas. Vamos bater um papo. Ó, eu preciso fechei um pacote completo, mas eu só sei fazer uma parte. Quem me ajuda com o resto? Eu te ajudo. E vai junto, né? Isso fomenta a rede, fortalece a marca, fortalece os franqueados, né? Sim. Porque pega um que já sabe, outro está começando agora. É aquela famosa frase, né? Juntos vão mais longe e com mais força, né? Não, e uma das coisas que eu acho que dentro da Guia-se, a Guia-se tem um papel como franqueador e como prestador de serviço. De deixar os lugares por onde a gente passa melhores. Então, o que a gente espera do franqueado? A gente espera que o franqueado, durante o tempo que ele se torna nosso franqueado, que ele tenha a maior aplicação que ele possa ter no desenvolvimento pessoal dele, como profissional, como empreendedor. Porque não adianta você falar assim, eu sou empreendedor, eu vou querer fazer um crescimento pessoal só, profissional.
Porque muitas vezes esse crescimento profissional ele está muito ligado ao conhecimento. Só que o empreendedorismo ele tem a ver com crescimento pessoal. Você aguentar pancada. Você é aquele que, quando você é pequenininho lá, você está caindo, levando... o primeiro que te bate lá é o chão. Né? E aí você vai começando a ficar mais forte, cara, o tombo fica maior. É exatamente isso. O empreendedorismo ele tem a ver com crescimento pessoal e também profissional. Mas isso que a guia se propõe a fazer. Também, dentro dos clientes, é a mesma coisa. A gente tem cliente que paga boleto para a gente há 25 anos. Eu gostaria de saber se algum negócio que você sabe, além de conta de água, luz, telefone, tem alguém aqui que tem uma agência digital que tem clientes há 25 anos. Caso inédito no Brasil. E aqui em Indaiatuba a gente tem alguns que pagavam para mim, depois a nossa agência foi para a Michele, continuam pagando para a Michele, e assim, óbvio que são serviços mais simples, mas que estão ligados ao sucesso do negócio, né? Porque quem vai ficar pagando boleto 25 anos sem ter sucesso, sem fazer o negócio acontecer? Sim. E vou fazer uma pergunta agora. Pode que falar. Eu tenho uma curiosidade pessoal mesmo. Como é que você administra a pressão de saber que tem uma rede com hoje 120 franqueados que fazem da guia o seu ganha-pão, fazem da guia a sua fonte de renda, mais 40 famílias que eu já estava contando na reunião, porque a reunião, antes da pandemia, era só, acho que 15, 16 pessoas, né? Sim. E hoje já não está mais cabendo na tela do computador todo mundo, na reunião, quando entra todo mundo. Então tem mais de 40 famílias hoje diretamente ligadas a você. Como é que é a pressão, Zé? De saber se reinventar sempre? Como sinceramente, eu vou falar para vocês. Eu não sinto pressão absolutamente nenhuma. Agora você vai falar de que maneira? Sobre os 120 franqueados, não. Se eu tivesse 1000 franqueados, para mim eu agiria da mesma maneira. O que eu sou pressionado é entender qual o caminho, qual o próximo passo que a gente vai dar. Então, escutar o cliente, escutar aquilo que o franqueado está falando, tentar se aperfeiçoar naquilo que está no meu poder. E assim, mesma coisa, quando o cara tem um cliente, é só aquele cliente, ele se sente pressionado. Com 10 clientes, a pressão também. Mas depois do 20º, você fala assim, já entendi como funciona o negócio, né? Já sei como é que é. E qual é a preocupação que eu tenho que ter. Então a gente já durante o tempo trabalha muito nesse processo, né, para poder estar junto ali no franqueado, não deixar as pontas soltas, né? Sim, com certeza. Dar o melhor atendimento, melhor suporte, né? Isso faz toda a diferença. E aí, Zé, hoje a guia-se, então, desde 2010 e tal, a BF, hoje você tem aí 10 selos de excelência, 10. Né? Nós temos, né? Nós temos. E como que é para você, como que veio esse processo, né, para conseguir, porque é o franqueado que nos dá esse selo, né? É a felicidade deles de fazer parte disso tudo, né? Eu acho que o primeiro selo é o mais difícil, porque você se coloca em julgamento, em xeque. Será que eu vou conseguir, não vou conseguir? Você tem essa expectativa, o que as pessoas vão falar de você? Eu acredito que nenhuma rede é perfeita. A guia também está longe de ser perfeita. Às vezes a gente tem que até baixar um pouco a expectativa. Não, todo mundo falou bem, os franqueados falaram. Eu falei, cara, calma aí, né? Vai ter coisa que você não vai gostar e é ok, porque vai ter coisa que a gente também vai precisar alinhar com você. Então, quando a gente recebe esse feedback, para nós é sempre com muita alegria, mas entendendo que a gente também se esforça muito para escutar o franqueado fora do selo. O cara vem lá, vocês nunca perguntam nada, e a única pergunta que você faz no ano é sobre o selo. A única pesquisa que você faz é sobre o selo? Não, eu tenho que dar espaço para o franqueado falar mal de mim para mim mesmo, não para os outros. Então fala mal de mim. Se você falar mal e você vê que eu não consegui acertar com você, daí você pode falar para os outros, beleza? Então é isso. Costumo dizer muito de reciprocidade. Eu falo para franqueado que a gente tem um grupo
Obviamente, o grupo muito grande, mais de 150, contando com o colaborador, dá quase 200. Você chega lá e fala o seguinte: eu não vou chegar e o franqueado atrasou 2 dias o boleto, eu vou lá e falar pro franqueado que tá. Tem maneiras e maneiras, né? O que aconteceu, recebeu, não recebeu, como que tá aí. Da mesma maneira, eu não gosto de ser cobrado em lugar aberto, não faço isso, não gosto de fazer. E aí, por quê? Porque a gente dá espaço para ele falar em várias outras ocasiões. Então, tem as regionais que a gente faz, tem as coletivas semanais que a gente também faz, tem um projeto de que a gente entrega muito mais daquilo que está contratado. Então a gente tem um projeto de MBA, não é um MBA, né, com aquele MBA que você pega o certificado, mas é com professor de MBA, coordenação de MBA, conteúdo de MBA, de marketing digital. Então a gente faz a mais para que o franqueado fala, porra, pode ser que nesse momento eu ainda não esteja ganhando dinheiro, mas eles merecem pelo o selo de excelência, pelo suporte que dá. Acho que é isso que tem a ver com o nosso negócio. Legal. E sobre a sua missão, Zé, ali, gerar felicidade através de negócios pela internet? Então, deixa eu até molhar o bico, porque isso é importante. Gerar felicidade através de negócios pela internet, eu falo que tem a ver com amor. Tem a ver com o amor. E esse amor, ele vem da realização sobre o outro, não sobre você. Então, eu vou lá... E eu também tenho que contar até um pouco antes como que veio essa missão. Como que veio? Ela veio num evento que eu acho que às vezes é difícil a gente ir porque casa com a nossa convenção, mas o ano que vem vamos fazer uma força para poder ir, que é da Bittencourt. E eu vi lá uma empresa gigante, não me lembro o nome, e eu tinha uma missão dessas que dava 3 frases, assim, 3 linhas, né? E aí eu vi lá uma empresa gigante, ela tem 5 valores e ela tem uma missão que cabe em meia frase. Alguma coisa está errada. O tamanho deles ou o meu tamanho, né? Eu falei assim, eu preciso ter uma missão que as pessoas saibam falar, saibam vivenciar e saibam produzir. E aí veio gerar felicidade através de negócios pela internet. Negócio pela internet porque é o que a gente busca, né? Fazer negócios pela internet. E é uma coisa que é muito presente no nosso dia. A gente consegue fazer para o nosso franqueado, para o nosso cliente, para o usuário do nosso cliente. Quando alguém deixa um depoimento para o nosso cliente que fez uma compra boa porque conseguiu encontrar, isso para nós é uma missão que ela é atingida várias vezes, às vezes por dia. Que eu digo assim, eu atingi a missão, então agora acabou o meu problema. Não acabou, né, Gê? Não. Tem muita coisa que a gente vai fazer para que o negócio esteja direcionado para o outro. E aí tem uma coisa que eu gosto de falar, falei até na palestra da convenção, que é o amor de Cristo. Ou o amor onde que você faz pelos outros. Eu vou fazer pelos outros. E aí muita gente, mas eu preciso ganhar dinheiro. Tá, você precisa ganhar dinheiro. Mas se você não fizer pelos outros, você não vai ter o sucesso necessário. Porque em algum momento isso não vai dar muito certo. Então acho que você fazer pelos outros, você fala, mas eu vou dar mais do que eu contratei. A gente faz a mais no contrato de franquia, mas para mostrar para o meu franqueado, se você fizer a mais para o seu cliente lá do que está contratado, em algum momento também você vai ser pago a mais, você vai ter uma indicação, você vai fazer as coisas. Então não adianta eu querer falar, você vai lá e faz o negócio, faz bem feito, se ele liga na guia para ter o suporte e não consegue o suporte adequado, não vê valor, e aí ele também não vai conseguir passar isso para os outros, né? Acho que esse é um ponto. Muito bom. Zé, e voltando um pouquinho para as origens, aí em 2018 você falou, tá tudo certinho aqui com a franquia, já tô com um time já de 10 anos aí de casa, na época 5 anos, né? 5, 6 anos de casa, tá tudo organizado, agora eu vou arrumar um problemão pra minha cabeça, tô com a vida muito tranquila, vou abrir uma agência de novo. Como é que foi isso? É o tal do Zé, qual é o próximo passo agora? Então, eu tenho meus consultores, né? Os consultores são as pessoas que reclamam, que em algum momento cobram alguma coisa de mim. Eu não lembro que franqueado falou isso, mas se eu lembrasse, já comentei isso em outras oportunidades. Eu ia ajoelhar na frente dele e agradecer, porque ele falou para mim assim, você só
só fala e não faz. Para você é fácil falar. Apesar de, naquele momento, meu papel era muito claro, era ser franqueador. Eu pego conhecimento de um, passo pro outro, treino, te dou suporte, é isso que eu faço. Se você está na rede é porque a gente sabe fazer, porque é o marketing digital, né? Então, mas ele falou assim, eu falei assim, sabe, tem uma coisa... E eu, dentro do meu network da BF, muita gente me perguntava, você não faz? Não, eu faço, mas quem faz é o franqueado. Mas daí já não é a mesma coisa, né? É o franqueado, os caras queriam comigo. E falei, vamos começar lá em final de 2018. Não foi fácil, né? Começamos ali pequenininho e tal, mas esse ano aí a gente vai bater, depois de 4 anos, 4, 5 anos. Sim. Não, 19, sim. 20, 21, 22, anos, né? 23. 5 anos, 2,5 milhões de faturamento, que é um faturamento bacana pelo número de colaboradores que a gente tem, pelo tamanho do negócio, saindo do zero, né, de um CNPJ praticamente que não faturava nada, para provar para o franqueado, dá para fazer. Você precisa ter algumas competências, principalmente network, mas dá para fazer. Então isso foi o que a gente saiu. Agora, cara, problema, se a gente não... O problema se a gente tá a gente vive num mundo onde quando você passa o problema, você tem que falar qual é o próximo. Porque a gente está aqui, infelizmente, a gente só evolui se a gente tropeçar. Se a gente só vai para frente se alguém dá um chute na nossa bunda ou a gente tropeça. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter dentro do coração, porque senão não vai, né? Não rola, não anda. Sim, é gostoso. Se falar um pouquinho da história, eu vim do setor de logística, né? E setor de logística eu faço muito comparativo com junto com a Márcia, né? A Márcia também veio. Também é de logística, Márcia? Essa é a sinergia, é o cosmo conspirando, viu, Márcia? Sim. Aí, um dia não é igual ao outro, né? Um dia não é igual ao outro e a loucura ali, o frenesi do dia a dia. E na agência de marketing é igual. A gente absorve muito essa ideia de oferecer para o cliente, né, o que ele precisa, qual é a dor dele, tentar ajudá-lo na dor dele. E não é produto de prateleira, né? Não é. Então é personalizado, é feito para aquele cliente, claro que depois dá para replicar, porque as dores acabam sendo meio que as mesmas, e dá por conta de serem todos franquia, redes de franquia, né? Ou grandes redes de distribuição, de revendas, enfim. Mas é gostoso. Problema, quando eu falo problema, é um problema bom, é um problema bacana. Ainda bem que a gente tem esse problema, né? De ter clientes que confiam na gente e que buscam solução junto conosco ali. Eu acho que dia 2, foi o primeiro dia desse mês aqui, dia 2 de outubro. E a gente fechou o nosso maior contrato de marketing digital nesse dia. Praticamente depois de 26 anos de negócio. Então, o que eu costumo dizer, né, levando isso para tudo que eu posso falar, que a grande coisa que a gente faz na vida é se adaptar àquilo que o mercado precisa. Aonde que eu vou estar? Então, esse contrato, ele veio, inclusive, através de um grande franqueado nosso também. Aí que tá, né? Primeiro vem o negócio... toma paulada, rede de franquia, mais paulada, e aí o negócio vai indo e em algum momento você vai acertando. E foi aí que a gente acertou um grande negócio, né, com uma das maiores distribuidoras de gás do Brasil. E para nós é uma satisfação imensa. Primeiro, que veio de um franqueado. Segundo, que a gente tem capacidade interna para poder atender. E que a gente está levando para essas revendas, para esses lugares, um negócio extraordinário, com atendimento bom, entendendo aquilo que ele pode fazer, né? O nosso atendimento também é um outro grande cliente que a gente atende junto, Óticas Carol, né? 1000 lojas da Óticas Carol, atendendo individualmente, sabendo qual que é a necessidade do negócio. A gente só vai fazer isso se a gente fizer aquilo mais, colocar a missão na frente. Vou lá para fazer aquele cliente ganhar dinheiro, para fazer ele ficar feliz. Aí ele dá um depoimento, a gente mede NPS dos nossos clientes, franqueados a todo momento. E aí ele dá aquele depoimento, naquele momento a gente fala, putz,
Olha lá. Eu fico muito feliz, atingi minha missão, ele está feliz porque deu o depoimento, e aí a gente caminha para o próximo. Beleza. Tive essa satisfação, mas eu não vou sentar em cima do depoimento dele e vou ficar guardado. Isso aí é complicado. Zé, e sobre atingir a missão, eu lembro que em 2018 você me deu uma meta. E foi quando você falou para mim, poxa, Márcia, eu sinto que eu atingi minha missão com você. E realmente você gerou felicidade ali. Em janeiro de 2018, no início do ano, você falou para mim assim, esse ano a sua meta é vender 30 franquias. E em dezembro eu tinha vendido 29 unidades. E assim, no dia 31 eu consegui vender a última, que foi 30 unidades. E eu ganhei uma viagem para Disney. Que você falou, você me deu essa meta e falou, vou te dar uma viagem se você cumprir. E eu consegui, no dia 31 de dezembro, fui para Guias e vender a última franquia. E aí você falou para mim, eu sinto que eu atingi minha missão com você. Então, mas é todo momento, né? Naquele momento, daí passou o ano 2019, tem que fazer de novo, né? Porque essa é a vida. Talvez esse é o ponto de você falar assim, ó, eu vou empreender, e você não pode falar, eu cheguei a algum lugar, ou eu tô ganhando, eu tô fazendo isso e tal. Eu já pensei em várias vezes, eu preciso fazer com que os meus colaboradores evoluam para poderem ganhar mais, para que todo o negócio seja mais sustentável para todo mundo, né? Não só para o Zé Rubens ou até para a gerência. Tem que ser, né? Daí você tem, por exemplo, casos, vou citar o Vinícius Távora, tem que citar aqui, que um moleque novo, comprou apartamento, obviamente com muito esforço dele, mas trabalhando na Guia-se. Então isso para nós é muito importante. Você comprou sua casa, comprei você minha também. Casa. Só você ainda não, né, Daniel? Mas não, você tá pouco eu tempo. tô investindo, Zé. Tô investindo. Pô, mas você tá só há 5 anos. Elas estão. Deve ser uma desculpa. Daqui a 5 anos a gente faz um podcast e eu mostro na minha casa também. Mas aí que é o negócio. É onde a gente encontra os pontos que, poxa, se eu der as condições necessárias para poder realizar o sonho, para poder ter aquilo dos outros, eu vou dar. E é isso que a gente espera com a franquia também. Você que tá vendo aí, se quiser ser franqueado, você pode construir o seu sonho. Não é a gente que vai dar. É você que constrói. É você só que tem que parar no negócio, né, Márcia? A gente costuma, aqueles que param, que ficam o tempo suficiente para poder fazer o negócio acontecer. Hoje em dia, a grande dificuldade no mundo é a quantidade de oportunidades que as pessoas têm. Sabia disso, Márcia? Sim, tem gente que desiste na primeira dificuldade, né? Porque tem outra oportunidade. Foi no caso, eu trago até o Luciano Venere, que tinha outra oportunidade, se deu bem, tá bem, pô. Não é qualquer um que dá aula no Mackenzie, diga-se de passagem, a melhor faculdade, universidade privada do Brasil. Não é qualquer um. Então ele tem sucesso, falei isso para ele. Mas só não continuou, porque daí ele citou uma coisa que eu não lembrava. Ele falou assim, eu vou continuar no negócio porque a fábrica da minha mãe está quebrando e eu não tenho outra possibilidade. E foi o que aconteceu mesmo, porque eu abri mão da sociedade com meu pai, fiquei na fábrica e fiquei com a Guia-se. Um dos dois precisava dar certo, né? Falei, aquele ali eu não consigo mais, porque assim, a dívida era muito alta, o negócio era mais embaixo. Mas nesse aqui eu sei que eu consigo. Vamos indo, né? Vamos indo. Muito bom. E assim, com as dificuldades que a gente tem hoje em dia, por mais que você fale assim, é maior, é mais fácil de fazer as coisas, já tem estrutura montada, já tem gente treinada, já tem gente capacitada que faz as coisas. Eu falo pra Gi, faz o financeiro muito melhor do que eu faria, porque tá mais no perfil. A Márcia também, né? Você no atendimento ao cliente, eu não vou parar de falar, tem outros lá que fazem as coisas pontualmente ali melhor do que eu, mas é mais fácil assim. O difícil era quando você tinha que cruzar, correr para cabecear e tentar marcar o gol, né? E aí que é onde você tem que se empenhar para fazer o negócio. Depois que ele está um pouquinho maior, você já consegue fazer uma previsibilidade de caixa, já consegue entender um pouco como que funciona o negócio, já consegue entender qual a necessidade de capital, então você já vai aprendendo a fazer as coisas acontecerem de uma maneira melhor, né? Agora eu vou perguntar, para finalizar, Márcia, independente se a pessoa está buscando uma franquia
ou se ela está buscando uma agência digital. Por que você recomendaria ela vir para a Guia-se? Por causa do resultado que ela pode ter, Sim. né? E hoje eu vejo que as pessoas buscam resultado e não encontram. O profissional de marketing digital que traz esse resultado está escasso. E eu falo, às vezes, com um candidato que já trabalha com marketing digital e ele fala assim: Márcia, eu estou tentando já, estou patinando aqui, o que eu estudo aqui já, daqui a pouco já se atualizou. Então, a vantagem dele estar na Guia-se é essa, é se manter atualizado, fazer parte de uma comunidade, trocar experiência, e é onde ele enxerga o valor ali de aprender mais e se atualizar mais rápido. Legal, bacana. E aí, Daniel, por que a pessoa vem ser cliente nosso e por que vem ser franqueado? Bom, como franqueado, o argumento que eu uso, né, quando eu mostro, você não vai fazer parte de uma franquia apenas, né? Não é só mais uma franquia, é uma comunidade, tem acolhimento. O Zé Rubens, ele é real, ele está aqui, você consegue... Não, isso é muito sério, isso é muito sério. Quando a gente fala de franquia, isso é muito sério, porque a gente atende alguns clientes que vêm na ilusão de, eu vou ser sócio, eu como franqueado vou ser sócio daquela pessoa famosa, daquele influenciador, daquele, né, daquela referência, e nunca chega a falar com a pessoa, entendeu? É assim, cada um tem o seu código de negócio, mas na Guia-se não, tem o Zé Rubens, você consegue falar com ele, ele é acessível, você agenda, você fala, ele está aqui, precisa de uma mentoria, ele vai te atender, vai passar para você. Então isso é importante. Sim. Apesar de ser uma empresa que dominou o mundo, né? Estamos em outros países também, mas ainda é uma empresa que tem as suas raízes familiar, né? Sim. Então consegue ter essa proximidade, enfim, esse nível de relacionamento. E clientes, como eu já falei, nós não temos produtos de prateleira. É outra coisa que eu escuto bastante também. Pô, como é que vocês fazem? Eu faço assim, 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 assado. A grande reclamação, a grande problemática que os clientes trazem eu coloquei muito dinheiro e não tive resultado. Então vamos colocar pouco dinheiro, porque se você perder, você perde pouco, até a gente achar o resultado ideal. E aí, quando a gente achar, a gente coloca mais dinheiro. Isso aí. Ou seja, é o básico, é o trivial, né? Então, não é produto de prateleira. Esse cliente que o Zé mesmo falou totalmente personalizado, como todos os grandes clientes são, totalmente personalizados. Nós temos um time que fala, que vai junto, que assume as responsabilidades junto. Então, esse é o diferencial, né? Para trazer resultados. Legal. Então, acho que é mais ou menos isso. Isso aí. E aí, Gi? Zé, eu acho que solidez, né? Sim. Porque 26 anos, né? Então, é confiável, essa comunidade, a gente não tá para brincar, a gente já testou o que tinha que testar, então não tem brincadeira, né? A gente faz o melhor com o que a gente tem e sempre busca entregar o melhor, então não tem como dar errado. Se franqueado, né, a pessoa quer vir empreender e está disposta a trabalhar bastante, exatamente. Eu acho que o resultado vem, né? Eu faço as minhas palavras do Bruno Perini, um cara que eu sigo e escuto bastante. Ele fala, todo negócio se prova no tempo. O tempo é o que prova as pessoas. Então, você quer cair no golpe? Olha aquele negócio e vê quanto tempo ele está. Quem é essa pessoa que está por trás? Como que isso está funcionando? Quem é o CNPJ, o CPF atrás do CNPJ? Quem são, né, e isso faz com que a gente tenha uma ideia muito grande daquilo que a gente busca ser. Mas a gente só é isso baseado também nos nossos valores de determinação, humildade, espírito de equipe, organização e persistência. Sem isso também não chega em lugar nenhum. Então você está falando assim, o que eu preciso ser para ser franqueado da Guia? Só o dinheiro? Não, precisa ter valor. Precisa ter valor dentro do coração. E esse valor que faz o negócio acontecer para poder realmente realizar o sonho financeiro, realizar o sonho pessoal. Boa parte dos nossos franqueados também vem para cá pela qualidade de vida, né, Márcia? A gente tem muitos franqueados que tomam decisão de empreender com a Guia-se porque inicialmente não precisa de uma estrutura física, pode começar um pouquinho menor, mas para poder evoluir.
E é isso. Eu falo, Zé, que o perfil do nosso franqueado, a maioria deles, vem do mercado CLT. São Sim. pessoas que saíram do emprego e querem empreender. E a Guia se desenvolve esse empreendedor, né? Porque nós damos suporte na parte de gestão da empresa, na parte comercial, na Sim. parte de desenvolvimento Sim. dos projetos. É onde o franqueado ele se torna um consultor e ele aprende todos os serviços ali, mesmo que ele não entregue tudo, ele tem todo esse embasamento para conseguir vender e trazer resultado e ajudar o cliente, né? Sim, legal. E antes de você sair, eu tenho algumas coisas que eu preciso te falar. Primeiro, agradecer. Você está aqui, Gi, Daniel, Márcia, muito obrigado por estarem conosco no time da Guia-se. Todo mundo é mais feliz pela presença e atuação de vocês. Então, obrigado a vocês. Quero agradecer você que chegou até aqui, mas olha, dá uma olhada aí. Você precisa saber de uma coisa. Se você quiser saber sobre a franquia, acessa lá, franquiaguias.com.br. Se você quiser saber sobre os nossos serviços, os nossos franqueados, guiace.com.br, tudo junto. Ou vai lá, pesquisa, você encontra a gente, escolhe uma unidade próxima de você. E também não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Muito obrigado por toda a produção nossa que está aqui. E valeu, foi um prazer aí bater a bola com vocês. Valeu. Prazer é nosso. Obrigado. Obrigado. Valeu.